Qual tipo de fundo imobiliário é melhor? Essa também é uma dúvida bastante comum, principalmente o investidor iniciante. Ele começa a entender que existem tipos de fundos imobiliários diferentes, né? E aí ele se questiona qual tipo de fundo imobiliário é melhor. Vamos ver aqui brevemente quais são os três maiores tipos de fundos imobiliários, os três maiores segmentos. Então a gente tem os fundos de tijolos. O fundo de tijolo investe em imóvel propriamente dito. Mesmo dentro do fundo de tijolo, a gente vai ter algumas subdivisões ali dentro, segmentos que o mercado coloca aí de maneira bem informal, mas são muito úteis aí para a gente ter uma ideia do que a gente está investindo de fato. Então, o fundo é de tijolo quando ele tem imóvel, ok? Mas ele pode ser um fundo de galpão quando ele investe basicamente em galpões. Ele pode ser um fundo de escritórios ou lajes corporativas quando ele investe em laje corporativa. Ele pode ser um fundo educacional quando ele investe em imóveis voltados aí para o setor educacional. Ele pode ser um fundo de agência bancária quando ele investe em agências bancárias. Ele pode ser um fundo de tijolo híbrido quando ele investe em segmentos diferentes. Então, se eu pegar, por exemplo, um fundo que tem laje corporativa e tem galpões, ele é um fundo híbrido, por exemplo. Tudo isso dentro de tijolo. Tá? Então, o fundo de tijolo é aquele fundo que investe em imóvel, basicamente. A gente também tem um segundo grande tipo de fundo imobiliário que tem crescido bastante, que são os fundos de papéis. Fundo de papel investe em dívida imobiliária. Então, o que é uma dívida imobiliária? Ele é um certificado recebível imobiliário, é um CRI. E o CRI, que negócio é esse de CRI? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Você vai lá no Bradescão e financia a sua casa aí em 20 anos. Você tem lá um contratinho de financiamento. O Bradesco ajudou você a comprar a sua casa. Pode ser o Itaú, pode ser o Banco do Brasil também. Tanto faz o banco. Pode ser a Caixa Econômica. Ele ajudou você ali a comprar o seu imóvel. O banco ele não precisa esperar necessariamente 20 anos para receber aquele dinheiro que você tomou emprestado. Ele vai pegar esse contrato de financiamento, juntar com outros contratos, levar em uma securitizadora, que é uma empresa que vai transformar esses contratos em um título negociado no mercado. Tá? Então, esse título é o CRI, é o Certificado Recebível Imobiliário. Ali dentro tem vários contratinhos e quem compra o CRI, o investidor que compra o CRI pode ser um investidor pessoa física, pode ser um fundo de investimento imobiliário, ele vai receber aquela prestaçãozinha que você paga, né? Quando você paga lá a prestação do seu apartamento, ao invés dela ir para o banco, ela vai para o CRI. E o banco recebeu o dinheiro dele numa paulada só, recebeu à vista a partir do momento que ele cedeu aqueles contratos ali para serem empacotados e vendidos no mercado. Existe uma série de garantias, aí nós vamos ter CRIs com mais risco, outros com menos risco. Esse aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês. Um outro exemplo muito clássico que a gente vê bastante você tem, por exemplo, um galpão e aluga esse galpão para uma grande rede varejista, por exemplo, pode ser a Casa Bahia, faz um contrato ali de 15 anos, você é dono desse galpão, você não precisa esperar 15 anos para receber todo aquele aluguel, você pode simplesmente pegar esse contrato, transformar em um CRI e vender aquilo no mercado. Assim que você vende, alguém te pagou à vista, você recebeu toda aquela bolada. E o aluguel agora não vai mais para o seu bolso, vai lá remunerar a pessoa física que comprou aquele CRI ou um fundo de investimento imobiliário, uma pessoa jurídica, tanto faz. Então, esses são os papéis que a gente fala que estão dentro de um fundo de papéis, ok? Quem investe em um CRI vai receber ali basicamente juros, que é um empréstimo, né? No final das contas é um empréstimo bem estruturado, mais correção monetária. Essa correção monetária pode ser ali IPCA, pode ser o GPM e tem alguns CRIs ali indexados ao CDI também, tá? Então, o investidor basicamente como se ele estivesse utilizando o instrumento de renda variável, que é o fundo imobiliário, para investir em ativos de renda fixa, sempre atreladas ao mercado imobiliário. Então, esses seriam os fundos de papéis. Né? Fundo de tijolo investe em imóvel, fundo de papel investe em dívida imobiliária. A gente tem um outro grande tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de fundos. Os fundos de fundos eles investem em cotas de outros fundos imobiliários, basicamente. Então, ele não compra um imóvel diretamente, ele não compra um CRI diretamente, ele vai lá na Bolsa de Valores e compra a cota de outros fundos imobiliários, ok? Cada fundo desse, ele vai ter vantagens e desvantagens para o investidor, ele vai ter prós e contras, ele vai ter benefícios e ele vai ter coisas para a gente ter atenção também. Todos eles são bons geradores de renda, mas basicamente o fundo imobiliário de tijolo, ele te dá aquela possibilidade de investir em imóveis que você não conseguiria investir diretamente e você vai ganhar com o aluguel desses imóveis. Então você tem ali o aluguel que o inquilino vai pagar e você tem o potencial de valorização do imóvel também. O imóvel valoriza geralmente ao longo do tempo, bons imóveis, bem geridos, boas localizações. Isso inclusive é algo que a gente deve olhar quando estiver analisando
ele valoriza ao longo do tempo. E uma vez que ele valoriza, você vai poder ganhar com essa valorização também, que pode ser refletida na cota do fundo e fazendo com que ela valorize na bolsa, ou você pode receber isso via dividendos quando o gestor do fundo eventualmente vende aquele imóvel, tem um processo ali de reciclagem do portfólio, ele vai distribuir ali o lucro para você, e aí você vai ter um momento ali que vai receber um pouco mais de dividendos que você recebia ao longo do tempo. Então esse seria o principal segmento de fundo imobiliário. E a gente tem depois os fundos de papéis também, que tem uma grande vantagem. O pessoal fala: Danilo, eu não gosto de fundo de papel, eu acho que esse negócio de investir em dívida não faz sentido. Cara, qualquer investimento em renda fixa é investir em dívida. Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você investe num título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E quando você investe em um CRI, você está emprestando dinheiro ali para players que estão fazendo dívidas e atrelando essas dívidas ao mercado imobiliário. É como os exemplos que eu dei aqui anteriormente, quando a gente investe em fundo de papéis. Então a gente está sim investindo em ativos de renda fixa, apesar de a gente estar fazendo isso através de um investimento de renda variável. O fundo de papel é renda variável, o ativo subjacente lá dentro, que é um título de renda fixa. E a gente está fazendo isso sempre atrelado ao mercado imobiliário, afinal de contas é um fundo imobiliário ainda. E a gente recebe o quê? Juros e correção monetária. Tem algumas vantagens de investir em fundo de papel também, que ele, por exemplo, quando a gente tem uma crise no mercado imobiliário, o fundo de papel ele não vai ter aqueles impactos diretos que a gente costuma ter em imóvel, como vacância, né, imóvel vazio, inadimplência, um inquilino não pagando aluguel. A gente pode até ter no fundo de papel que o devedor não pague a dívida, tá? Isso pode acontecer, existem meios aí para a gente mitigar isso, ferramentas para a gente mitigar isso, mas esses riscos são bem diferentes dos que a gente costuma ver no investimento imóvel direto, e aí começa a fazer sentido ter os dois na carteira, porque a gente está sempre diversificando riscos, montando uma carteira mais robusta. Ok? Além disso, o fundo de papel ele traz uma reposição mais imediata da inflação, uma vez que um título de dívida vai estar sempre pagando ali juros e correção monetária, e a correção da inflação em um contrato de aluguel, ela acontece pelo menos ali uma vez por ano, mas em momentos, dependendo do tipo de contrato, em alguns momentos onde a economia não está tão favorável assim, o proprietário do imóvel acaba fazendo concessões para manter o inquilino ali. Se você tem muitos imóveis vazios na região, se você aumentar o aluguel, o seu inquilino sai dali. Então pode ser que em alguns momentos você não consiga repassar a inflação. Assim como acontece o inverso também. Às vezes a região está tão ocupada que você consegue fazer um reajuste do aluguel acima da inflação. E se o inquilino não pagar, ele não tem para onde ir, porque está tudo ocupado. Ele também não quer mudar a empresa dele para muito longe, né? Ele tem os clientes dele lá também. Lembrando que a gente está falando aqui de imóveis comerciais, principalmente. Então, o imóvel, o fundo de tijolo, ele está mais suscetível ao ciclo imobiliário e o fundo de papel menos. Por outro lado, o fundo de tijolo ele traz aquela vantagem da valorização imobiliária, que vai trazer vai ser uma cereja do bolo ali para o investidor, tá? Digamos assim. E por fim, a gente tem os fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, que já são bem diversificados aí por natureza. Infelizmente, quando a gente olha o histórico de fundos, eles não performam tão bem assim, tão acima da média de mercado, quando comparado ao IFIX. Tem até alguns motivos para isso acontecer, porque lembre-se, o ideal para o investidor de fundo imobiliário é poder comprar barato, tá? Os melhores momentos de compra. A gente está comprando todos os meses na fase de construção da nossa carteira, óbvio, mas quando está tudo barato, aqueles seriam os melhores momentos para a gente fazer compra. E quando está tudo barato, geralmente é fase de crise. E o gestor de um fundo de fundos, para ele comprar cotas dos fundos, ele precisaria de dinheiro, precisaria fazer uma emissão, precisaria que cotistas quisessem colocar dinheiro no fundo, né? Pessoas quisessem colocar dinheiro ali e se tornarem cotistas do fundo. Só que, geralmente, no momento de crise, as pessoas não querem fazer isso. Então, o gestor do fundo de fundos, ele perde a oportunidade de comprar nos melhores momentos. Por outro lado, quando o mercado está bombando, a bolsa está subindo, ele sim consegue fazer uma emissão, captar recursos, tem investidor querendo colocar dinheiro ali, mas daí o gestor de um fundo de fundos, se captou aquele dinheiro, né, naquele momento em que o mercado está bombando, ele não consegue necessariamente fazer compras excelentes, porque na média os preços estão muito elevados. Então, essa tendência dele operar aí
no contraciclo faz com que a performance do fundo de fundos não seja tão positiva assim ao longo dos anos, mas ele também tem vantagens. Vantagem é a ampla diversificação, e quando a gente consegue comprar um fundo de fundo com desconto, a possibilidade de a gente errar nessa compra, de perder dinheiro ali, é muito pequena. Geralmente a gente compra um fundo imobiliário com desconto, fundo de fundos, né? É muito claro esse desconto e a gente ganha com essa valorização. A gente vai ter aulas aí abordando isso ainda, tá? Então, todos eles têm vantagens e desvantagens, têm riscos diferentes e faz sentido a gente ter um portfólio diversificado. Coloque na cabeça o seguinte: o principal objetivo do investidor de fundo imobiliário é gerar renda. Essa renda precisa ser estável. Se você vai juntar dinheiro ali, acumulando cotas, em algum momento você vai viver de renda. Cada pessoa tem um número. Tem gente que precisa de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, não importa. Cada pessoa, cada família tem um número que aquele dinheiro seria suficiente para pagar todas as despesas desta pessoa ou desta família, tá? E é importante que, apesar de a gente estar falando de ativo de renda variável, que a renda vai sim variar, é importante que essa renda seja o mais estável possível. E a gente só vai conseguir isso com uma carteira muito bem diversificada. O investidor que concentrou em shopping, por exemplo, ele ficou sem dinheiro na pandemia, porque os shoppings fecharam, a distribuição de dividendos caiu muito. O investidor que só tinha fundo de papel, 2022 a gente passou por uma deflação ali de 3 meses. Lembra que o fundo de papel paga juros, mas correção monetária. Essa correção monetária é IPCA, na maioria dos casos. Se o IPCA vem negativo, ali em deflação, os fundos pagam menos. Então, quem tinha muita concentração em fundo de papel ou só tinha fundo de papel, ficou sem dividendo. Quando a gente passa por uma crise, a gente passou duas, né? Uma agora na pandemia, e naquela recessão de 2016, 2017, a gente passou também uma crise no mercado de lajes corporativas, no mercado de escritório, pouca gente querendo alugar, ou às vezes uma super oferta. A gente vai ter uma vacância muito elevada, muitos imóveis vagos, e a tendência é que os rendimentos caiam um pouco. Então, o investidor que estava muito concentrado em lajes também sofre nesse período. A conclusão, quando a gente olha para o histórico, é que o investidor deve procurar manter uma carteira amplamente diversificada, onde ele deve ter fundo de tijolo de alguns segmentos diferentes, ele deve ter fundo de papéis e deve ter fundo de fundos desde que bem comprados. Nem que seja como alocação tática, e isso ainda é assunto para outras aulas ao longo do nosso treinamento completo. Ok? Então, aquela pergunta assim, dentre os tipos de fundos imobiliários, quais são os melhores? Tenham em mente que não é para pensar dessa maneira. É sempre para a gente tentar construir uma carteira amplamente diversificada.